Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma entrevista da segunda temporada do nosso podcast. A ideia nessa segunda temporada é entrevistar alunos da graduação, quem está fazendo mestrado, quem está fazendo doutorado, para dar uma ideia. Na graduação, explicar como funciona a graduação para os outros alunos, para as pessoas que desejam ingressar na faculdade. No mestrado e no doutorado, a ideia é explicar como é o mestrado, como é o doutorado, profissional, acadêmico, e aí os alunos da graduação decidirem, né, tirarem dúvidas de como funciona o mestrado, o doutorado, e quem sabe ingressar na carreira acadêmica. Hoje nós vamos falar com a Mariene, que é uma estudante de graduação em Ciências Contábeis na modalidade à distância. Então, principalmente desde a partir de 2020, houve um boom aí na modalidade à distância, é importante que o aluno entenda como funciona essa forma de graduação e a Marielle vai contar a experiência dela, ela já está no 6º ano, ela vai contar a experiência dela de como ela entrou na contabilidade, por que fazer o EAD. Então, Marielle, eu já agradeço antecipadamente por você ter aceito esse convite de contar a sua experiência. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, ao nosso podcast. Muito obrigada, Tatiana. Marielle, me diz uma coisa, como é que você... Essa é a sua primeira graduação? Sim, é a minha primeira graduação, mas eu não pretendo parar por aí, né? Pretendo fazer uma pós, principalmente nessa área tributária, que eu gosto muito, que me chama muita atenção, e não pretendo parar por aí. Esse é o meu objetivo, fazer uma pós muito em breve. E por que você escolheu uma graduação em Ciências Contábeis? Eu fiz uma entrevista com uma outra graduanda, com a Giane, e está nessa segunda temporada essa entrevista, e eu conto como eu escolhi Ciências Contábeis, e é sempre histórias assim um pouco curiosas, porque nós temos algumas pessoas que tinham muita certeza que queriam fazer contábeis, sem nem ter ideia direito do que era. Nós temos outros que caíram de paraquedas em Ciências Contábeis. Por que você escolheu fazer uma graduação em Ciências Contábeis? Bom, então, logo após o meu ensino médio, eu tive muita dúvida no que fazer, né? Em que área seguir, qual seria o meu futuro. Inclusive, eu cursei 2 semestres de turismo, numa faculdade, mas não me identifiquei. E daí eu fiz um teste vocacional online, né? E me identifiquei com várias outras áreas, inclusive apareceu para mim ciências contábeis, que eu achei bem interessante, mas no momento, assim, a princípio eu não sabia o que era. Quando eu me aprofundei no assunto, eu decidi optar por ela e cair assim nesse mundo de exatas, né? Bom, e você... então, na verdade, antes de você se inscrever na graduação em Ciências Contábeis, você fez uma pesquisa do que era a contabilidade. Sim, antes de ingressar de fato, eu fiz uma pesquisa, assim, coloquei no Google Ciências Contábeis, né? E vi do que se tratava. E assim, achei assim, bem diferente do que eu imaginava ser. E você está em que período, Marielle? Estou no 6º período. 6º período já. E hoje nós temos a graduação presencial, semipresencial, EAD. Por que você escolheu uma graduação EAD? Então, praticamente foi pela praticidade, né? Em poder estudar dentro dos meus horários, dos horários que eu consigo, né? E também uma coisa que me chamou muita atenção é que o diploma, né, de acordo com o MEC, não tem nenhuma diferença sendo presencial ou EAD. E daí eu achei bem interessante isso e decidi optar por essa opção, pela praticidade. Sim, realmente, pelo MEC, não tem essa diferença se você fez. Não vem escrito no seu diploma se você fez presencial, se você fez semipresencial, se você fez EAD. Isso não tem diferença. Mas é uma modalidade diferente de ensino do presencial e do semipresencial. Você já está no 6º período.
Então, qual foi a maior dificuldade que você teve até o momento na graduação? Alguma matéria, alguma situação? O que você teve nesses 6 períodos aí? O que você teve de maior dificuldade? A maior dificuldade foi exatamente em algumas matérias específicas, e uma em específico que foi logo do começo, assim, foi a matemática financeira, que, assim, gera dúvida, né? E a gente não tem ali um professor para tirar a sua dúvida específico. E daí não tem uma sala de aula, né? Sem o professor te explicando e tal. Você lembra em Então, que período você estudou matemática financeira? se não foi no primeiro, foi no segundo, foi logo no começo. Uau! Não, eu tive matemática financeira no terceiro ano. Nossa, Sim, matemática financeira foi no terceiro ano no terceiro ou quarto ano. Acho que foi no terceiro ano. E eu tive 2 módulos de matemática financeira, mas não foi nos 2 primeiros anos. Você teve no primeiro ano de faculdade matemática financeira. isso. Na verdade, assim, eu acredito que tenha sido um resumo, né, do que a gente aprende no ensino médio, mas como eu já tinha passado já uns 2, 3 anos do ensino médio, eu já tinha teoricamente esquecido de algumas coisas, e assim, foi uma coisa que me deixou bem impactada, porque eu não soube lidar muito, inclusive eu fiquei de dependência, mas aí eu fiz a prova, consegui recuperar, exatamente por isso, por não ter aquela pessoa, aquele professor, né, perto de mim para tirar as minhas dúvidas. Mas e Mas aí? com um estudo, Sim, pode falar. um estudo aprofundado, eu pesquisei em livros, no Google, fui até pessoas que já eram mais experientes na área, né, e sabiam de matemática, enfim. Procurei do meu jeito passar pela matéria e graças a Deus eu consegui. Então você não buscou um professor tutor, você tentou pessoas assim fisicamente que pudessem te explicar mais livros, mais pesquisa no Google para vencer essa dificuldade. Exatamente, tipo, assim, nós temos, né, um chat que a gente pode encaminhar as nossas dúvidas para os professores, mas eles explicando, escrevendo, digamos assim, né, não é a mesma coisa, não entrava na cabeça os números, as fórmulas, como aplicar as coisas. E daí uma pessoa do seu lado te explicando, aquele momento para mim foi o que me salvou. Teve alguma outra matéria que você teve assim muita dificuldade de entendimento, justamente porque você sentiu falta dessa questão da troca de uma pessoa ali estar do teu lado explicando e você pergunta, ela já responde, que é uma coisa é muito mais dinâmica do que o EAD. Mas teve alguma outra matéria que você sentiu essa dificuldade? Exatamente, é bem mais dinâmico, né? Não, o que eu me recordo, essa foi a que mais me impactou, provavelmente porque foi praticamente a única, se não foi a única, que eu fiquei independência, assim, na prova, não consegui tirar nota suficiente, aí eu tive que fazer a prova de recuperação. Talvez ela tenha me marcado mais, mas eu acredito que tenha sido a única que mais que eu tive dificuldade. E como é que você disse que optou pelo EAD pela praticidade? E como é que funciona uma graduação no EAD? Como é que é o dia a dia de um aluno do EAD? Você pode entrar em qualquer horário para assistir a aula? Você tem os prazos? Como é que funcionam? Porque, por exemplo, eu sou conteudista da Unileia e lá a matéria da graduação não é assim 5 matérias ao longo do semestre, não, é uma matéria por mês. Então, em janeiro, você vai estudar só Fundamentos da Contabilidade. E aí você estuda durante um mês, faz a prova. Segundo mês, você estuda só Teoria da Contabilidade, faz a prova. Lá não é por matéria, então são 5 matérias no semestre, mas é uma matéria por mês. Eu já conheço alguns EADs que é normal. Você pega 4, 5 matérias no semestre e vai fazendo todas simultaneamente. Eu queria saber como é que funciona, no seu caso, a sua graduação do EAD. Então, a minha graduação, a minha visão de EAD, antes de eu procurar, né, uma instituição, era aulas gravadas que você estudava, fazia, né, as coisas, estudou online e passava e completava a faculdade.
Quando eu procurei uma instituição, eu procurei um diferencial, exatamente porque eu gostava do fato de ter contato, né, com o professor. E daí eu consegui uma instituição que me proporcionava isso de uma certa forma. Não era semipresencial, mas o EAD deles, eles têm aula ao vivo com o professor. E é exatamente esse modo que você citou anteriormente. É uma matéria por mês, a gente estuda essa matéria, e toda segunda-feira, ou algum outro dia específico, né, dependendo da matéria, tem uma aula viva com o professor responsável pelaquela matéria. E daí tem essa proximidade com aluno e professor, né, para tirar as dúvidas naquele momento, no chat, e eu acho isso bem interessante. Então, a instituição que eu curso tem esse diferencial, eu faço a prova no final do mês daquela matéria, faço os trabalhos, eu tenho esse contato com o professor uma vez por semana, e eu achei uma coisa também bem interessante, é que nessa instituição eles dão os livros impressos, sem custo. Ah, E não daí é eu biblioteca online? também tem a biblioteca online, assim, vários e vários, né, livros, mas além disso eu tenho o livro de cada matéria e sem custo adicional. E eu acho isso bem interessante, porque eu gosto de ter o livro físico. Mas Pode aí ser até um pouco... como é que funciona? Você recebe em casa o livro? Não, eu vou buscar no meu polo. Olha, é a primeira vez que eu escuto que a faculdade concede o livro impresso para o aluno da graduação. A gente tem a opção de não querer, né? Tem lá, inclusive eles fazem campanhas, né, de desmatamento, enfim. E daí tem quem opta, vai lá no polo, solicita, né, retira, assina um termo, e quem não quer, não tem problema. Mas o livro E é tem também em seu. PDF. Não é um empréstimo para você estudar ao longo do semestre. O livro é seu. Não, o livro é meu. Eles fazem, provavelmente eles juntam, né, alguns professores lá da sede provavelmente não, é isso que acontece. Eles juntam alguns professores, algumas pessoas específicas daquela matéria e fazem o livro com a mesma, baseado na matéria das aulas que eles vão dar. E eu acho isso bem legal, eu ter o livro físico e poder estudar aquela matéria sem necessariamente assistir às aulas conceituais, enfim, é bem interessante. E aí eu Olha, busquei isso. apesar dessa questão do desmatamento e tal, eu prefiro o livro físico. Eu sou de uma geração analógica que não nasceu com computador, não nasceu com celular. Então, eu fui ter meu primeiro computador com 19 anos, eu estava no segundo ano da faculdade já. Então, nos 2 primeiros anos da faculdade, ou eu tinha que ir para a casa de alguém para digitar trabalho, ou eu tinha que ir para a biblioteca. Cansei de ir muitas vezes para a biblioteca da faculdade no sábado de manhã, para poder usar o computador, porque só no final do segundo ano é que eu comprei um computador. Então, eu gosto muito do livro físico e realmente você tem um diferencial aí de graduação que é, não, uma vez por semana eu tenho uma aula ao vivo com o professor e que eu posso ali, mais de bate-pronto, tirar dúvidas com ele. Além disso, eles me dão uma opção do livro impresso, que é mais uma ferramenta que vai me auxiliar no meu estudo. Então, é super interessante essa modalidade, porque cada instituição funciona de um jeito, né? Exatamente. E aí, como é que você interage com os outros alunos da sua turma? Isso, então, como eu mencionei anteriormente, em todas essas aulas online tem um chat que a gente consegue falar com o coordenador, que ele fica online em todas as aulas, e com todos os alunos daquela modalidade. E logo no começo, assim, eu não tive muito contato, porque eu não sou muito de interagir em chat. Eu gosto mesmo de, se eu tiver alguma dúvida, eu até falo, mas fora isso, eu fico só observando e prestando atenção na aula. E daí, depois de um tempo, eles criaram um grupo no WhatsApp com todos esses alunos. E daí, sim, foi criada uma família que eu me sinto numa graduação normal, com todos os colegas de faculdade, sabe? É bem interessante. Bacana. E dizem que a graduação EAD é mais fácil. Ah, é mais fácil. Você concorda com isso? Porque, assim, as pessoas falam que é mais fácil e geralmente é uma pessoa que não fez a graduação EAD. Eu falo assim, como é que você vai falar que é mais fácil, que é mais difícil, se você não fez? Né? Se você não sabe como funciona? Você acredita você concorda que é mais fácil?
ou não é mais fácil, que você tem os desafios, tanto quanto numa aula presencial? Então, eu até concordo, mas acredito ser muito relativo, né? Porque existem pessoas que têm, por exemplo, dificuldade em se organizar para estudar em casa. E aí vai ficar difícil para essas pessoas. E no meu caso, eu tenho facilidade em sentar, pegar meu notebook, estudar aquela matéria, fazer anotações, porque eu sou também, eu sou nova, mas eu sou daquela época que tem caderno, fichário, eu anoto as dicas, faço resumos. Tem gente que faz EAD e não faz isso, então acho que é muito relativo. Não necessariamente é mais fácil, mas para mim ele se tornou sim mais fácil, uma ferramenta que me facilita no dia a dia. E uma coisa que eu não te perguntei quando eu falei da escolha em ciências contábeis, você pode contar para a gente como é que foi o seu processo seletivo, como é que você ingressou na faculdade? Então, na verdade, foi bem tranquilo, porque eu faço numa instituição privada, e daí eu fui até o local, fiz uma prova de conhecimentos básicos. Foi assim, eu marquei um dia, fui lá, fiz lá na sede mesmo, e daí eu acredito que seja parecido com um pré-vestibular, algo do tipo, e logo que eu terminei, foi contabilizado e eu passei. E aí eu fiz a matrícula e ingressei. Foi bem tranquilo. As perguntas não eram difíceis, eram fáceis, então foi bem tranquilo para mim. E que dica você daria para quem pretende fazer uma graduação em ciências contábeis EAD? Porque você, né, já está no sexto período, então você já tem aí o caminho das pedras. Que dica você daria de como escolher a instituição que você vai cursar o EAD? De que forma você pode melhor aproveitar esse curso? Porque apesar da graduação, né, do diploma não ter diferença entre o EAD, presencial ou semipresencial, o que diferencia o aluno é o conteúdo. Então, eu tenho 2 alunos com diplomas em ciências contábeis, né? O Sim. que vai diferenciar os dois? O conhecimento que ele tem, porque o diploma os dois têm. Então, que dica você daria para quem pretende fazer uma graduação em ciências contábeis EAD? Foi exatamente o que eu falei anteriormente, né? Tem que reservar um tempo, ou durante a semana, mas é mais difícil, né? Porque as pessoas geralmente trabalham, ou no final de semana para assistir às aulas, para estudar e não achar que vai só fazer os trabalhos e passar, porque não é fácil assim. Os trabalhos, pelo menos na minha instituição, eles são elaborados pelo professor. Então eu não consigo, digamos que, conseguir a resposta fácil. Não, eu tenho que saber a matéria e é bem interessante, inclusive, que eles fazem eles simulam um problema e a gente tem que resolver. E para você resolver, você não consegue fazer isso aleatoriamente, você tem que estudar. Então, eu acho que é primordial você ter um momento para estudar, se empenhar no que está estudando, né, no seu curso, de fato aprender para você poder ser um bom profissional, porque é isso que vai contar depois, exatamente o que você falou, do diploma. E que dica você daria na hora de escolher a universidade, a faculdade, o centro universitário, onde cursar o EAD? Que cuidados você tomou? Porque hoje você tem vários polos, você tem várias opções. Então, o que você observou? Além, claro, você já falou dessa questão das aulas ao vivo, e de que, quando você ingressou lá, você sabia que ia ganhar os livros físicos ou não? Então, eu pesquisei sobre faculdade EAD, e daí vi alguns comentários sobre determinadas instituições, e quando eu vi essa instituição, ela não era muito conhecida aqui em Niterói, por exemplo, onde é o meu polo, né? Era nova. E daí tinha uma pessoa próxima a mim que estava fazendo lá e falou muito bem, então eu fui até o local conhecer. E chegando lá, eu fui muito bem atendida, isso já contou muito, porque como eu disse, eu cursei 2 semestres em uma outra instituição, e o que me deixou muito
entristecida com o local foi o atendimento ao aluno, né? Então, são vários pontos que você vai juntando, por exemplo, para você não ter dor de cabeça futuro, né? Eu penso muito assim, eu não tenho muita paciência com determinadas coisas, então eu já queria prever algo para não acontecer. E daí foi isso, eu fui até o local, conversei, eles me apresentaram e falaram sobre o fato de ter essa comunicação ao vivo, né, nas aulas com o professor, e dos livros aí, o livro eu achei sensacional, porque eu gosto muito de ter o livro físico. E daí foi isso, eu pesquisei, sim, antes de ir, vi comentários de ex-alunos, e eu acho que seria muito interessante também ir até a instituição e observar, olhar como eles te atendem, enfim, são vários pontos que você tem que analisar. Então, na graduação de turismo, você não estava satisfeita com a graduação, com a instituição como um todo, mas no EAD você fez uma pesquisa, conversou com as pessoas e você está satisfeita com o resultado. Exatamente. Uma outra pergunta, a gente já caminhando aí para o final, você vai fazer TCC, lá é monografia, é artigo, como é que funciona? Provavelmente é artigo, provavelmente também vai ser individual, né? Porque a gente tem esse contato com os alunos, mas é algo assim muito aleatório, não é nada em grupo, a gente não tem esse contato, então provavelmente vai ser um artigo individual. Então, tem um trabalho de conclusão de curso que é um artigo, provavelmente individual, e você já pensou num tema ou ainda é muito cedo? Não seria cedo, mas eu não pensei no tema ainda. Mas acredito que eu tenho facilidade em escrever. Eu gosto muito de ler e escrever, não que isso seja o resumo do TCC, né? Mas eu acredito que eu vou me dar muito bem quando eu escolher o assunto. Não, se gosta de ler e de escrever, você já está no meio caminho andado, porque é uma dificuldade você encontrar contadores que gostem de escrever. Eu conheço vários colegas que dizem, eu leio números, eu leio números. Eu falei, tudo bem, mas acontece, você tem um alfabeto inteiro, não adianta você vai pegar uma carta, um relatório, colocar só números, aquilo ali não vai significar nada. Exatamente. Então, você tem que aprender a escrever, aprender a se comunicar, porque a profissão não é só ficar fazendo cálculo e o débito e crédito ali, você tem que saber aonde vai debitar, onde vai acreditar, tem que ler as normas, não é algo tão simples. Isso Bom, aí. você acredita, eu tenho feito essa pergunta para todos os entrevistados nessa temporada, porque são pessoas de cidades diferentes, com experiências diferentes, que estão em fases diferentes dentro da carreira profissional, da carreira contábil. E a minha pergunta é o seguinte: você já está no sexto período, já faz um estágio na área, você acredita que a profissão contábil vai acabar? Não a contabilidade, o profissional, o contador, a contadora. Porque tem notícias que falam assim, profissões que vão acabar. Está lá, contador. E tem profissões que vão ganhar muito bem, que vão ser extremamente valorizados, contador. Então, assim, se você for olhar para a notícia, você não sabe se a profissão está acabando ou se ela está se valorizando. E aí eu queria a sua perspectiva, se os professores tocam nesse assunto, você já está fazendo estágio na área, qual é a sua perspectiva em relação a isso? Então, assim, logo no começo da faculdade, surgiu, assim, acredito, essa notícia em algum momento, e aí várias pessoas vieram até mim falando, não, você tem que largar isso, porque vai acabar. Mas eu, sinceramente, acredito que não. Já que provavelmente, né, toda empresa, menor que seja, ela precisa de alguém para organizar as finanças, né, gerar ou não os tributos. Mas eu acredito também que com esse avanço, né, da tecnologia, os trabalhos contábeis, eles foram, digamos que, otimizados. A mão de obra foi reduzida, claro, mas eu acho que tem algo que a tecnologia não vai conseguir tirar, de fato, tirar, que é o que o contador tem, né? Porque ele tem a capacidade de analisar, de interpretar, de tomar as decisões para poder ajudar o negócio, né, o cliente.
Então, essa é a minha opinião. Provavelmente não vai acabar, pode reduzir, e provavelmente já foi reduzido, sim, né? Mas é isso, o ser humano, assim, eu acho que não sairia do ramo, ou eu acho que ele é essencial nessa profissão. Ok. Marielle, muito, muito obrigada por você contar a sua experiência no EAD. Eu gostei bastante, porque é a vivência de alguém que está fazendo a faculdade, de que teve dificuldades, que procurou soluções para os problemas, que pesquisou antes de ingressar na graduação, já está no sexto período, então ano que vem aí você vai provavelmente fazer o exame de suficiência do CFC e eu desejo muito sucesso para você nessa sua caminhada, que você... uma outra pergunta, só para a gente finalizar, antes de eu abrir para você fazer suas considerações finais. Você acredita que a profissão contábil não vai acabar? E você pesquisou sobre contabilidade, se identificou e entrou. Você está satisfeita com contábeis, com a escolha? Você está satisfeita com a instituição? A gente já viu que sim, mas com a profissão, com a escolha que você fez, você está satisfeita com contabilidade? Falando, não, eu vou ser contadora e é isso aí mesmo que eu quero. Entrei na graduação e a graduação confirmou só essa vontade. Eu não estou com vontade de largar o curso, pegar o diploma, colocar ali na parede para tomar poeira e seguir a vida. Olha, sim, eu te confesso que até antes de entrar no estágio, né, que foi esse ano, eu fazia, né, a graduação, claro, entendia as matérias, enfim, mas na prática é muito diferente. As pessoas falavam e eu não acreditava. E daí, a partir do momento que eu comecei o estágio e pratiquei, estou praticando, né, tudo que eu aprendi, eu me sinto muito realizada. Eu vou para o trabalho, assim, feliz, eu faço as coisas descobrindo todo dia algo novo, eu acho aquilo incrível. E daí eu estou assim, realizada e acredito que é assim a profissão que eu almejava e pretendo seguir carreira sim, com certeza. Então, na verdade, você estava fazendo a graduação, estava entendendo, sendo aprovada nas matérias, mas o que fez você ter certeza que era a carreira que você queria foi o estágio, então, foi a prática. Exatamente. Bom, então uma dica que a gente dá aí para os graduandos, até para quem ingressou na contabilidade, procure um estágio, porque você vai ali na prática do dia a dia verificar se de fato, como a Marielle já disse, a prática é diferente do que você aprende na faculdade, você amplia a sua visão, na verdade, porque a faculdade ela vai te dar a base para você aplicar o seu trabalho no dia a dia. Então, você procurando um estágio, você vai ver como é a prática, e aí você vai chegar à conclusão de que, não, é realmente isso que eu quero, eu estou muito satisfeito, eu estou feliz, que é o caso da Marielle, ou não, isso não é para mim, vou procurar outra coisa para fazer. Então, eu acredito que o estágio, ele é fundamental realmente para que você decida se realmente essa é a sua profissão ou não é. No seu caso, aí você disse que entendia bem, mas foi fazendo o estágio, foi na prática, e aí eu vejo que você está fazendo um bom estágio, né? Porque eu, quando eu entrei na graduação em 2005, o estagiário era aquela pessoa que tirava xerox e buscava café para as pessoas, ele não aprendia nada. Isso era muito comum. Era muito, isso em 2005, tem quase 17 anos, isso era muito, muito, muito comum. Hoje, eu não sei se alguns colegas seus chegam a comentar como é o estágio deles, mas eu vejo que o seu estágio realmente é aprendizado. Exatamente, é uma escola. Quando eu fui fazer a entrevista, a pessoa que me avaliou deixou claro que lá eu iria aprender, e eu respondi, mas é exatamente isso que eu quero uma escola para eu aprender de fato a prática do que é ser um contador, a rotina, né?
Cada dia eu aprendo uma coisa nova e eu fico assim, maravilhada. Acho muito legal. Bom, que bom, porque e eu espero que essa prática de estágio ela tenha mudado muito nos últimos anos e que eles estejam realmente ensinando os futuros contadores. Marielle, como nós encontramos você nas redes sociais, na internet, né? Como nós encontramos você na internet? Eu já agradeço antecipadamente aqui, muito, muito, muito pela sua experiência, pela sua disponibilidade de tempo, de contar essa sua experiência e, quem sabe, incentivar mais pessoas a fazerem a graduação. Então, eu abro aí esse espaço para você fazer as suas considerações finais e agradeço imensamente pela sua entrevista. Eu também agradeço, Tatiane, pela oportunidade aí de estar batendo papo com você, né, contando um pouquinho da minha experiência, para que possa ajudar também outras pessoas que estejam talvez pensando ou já estão iniciando aí no mundo, né, contábil. Através do meu perfil, vocês podem estar dando uma olhada no meu perfil, me seguindo, do LinkedIn, que é o Mary Ellen da Silva Souza. Mary com A e Ellen com H e 2 L's. Bom, nós vamos colocar na descrição do podcast, desse episódio no podcast, nós vamos colocar os links de como encontrar a Marielle e, no caso, vamos colocar também no canal do YouTube. Então, você pode estar nos assistindo através do podcast ou você pode estar assistindo através do canal do YouTube. Serão 14 entrevistas ao todo nessa segunda temporada, falando de tudo que você pode estudar dentro de ciências contábeis. Eu convido você a se inscrever no canal do YouTube. Você que nos escuta através do podcast, siga o nosso podcast para receber notificações de quando tiver episódios novos no ar. Siga nas redes sociais que também estão na descrição do episódio no podcast, estão na descrição do canal do YouTube. No mais, muito obrigada a todos e até a nossa próxima entrevista.